Uma despedida fria transforma um relacionamento inteiro em cinzas, em questão de minutos, deixando apenas o eco de palavras que ferem mais do que qualquer grito. Enquanto um lado acredita estar se libertando de um fracasso, o outro carrega em silêncio um segredo capaz de virar toda a realidade de cabeça para baixo. Entre ambição, aparência e decisões precipitadas, o destino começa a desenhar uma reviravolta tão poderosa quanto inevitável. E quando a verdade finalmente emerge, ela não pede explicações, apenas expõe quem soube esperar e quem não soube enxergar. Antes de descobrir como essa história surpreendente se desenrola até o último detalhe, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar mais relatos intensos como este. O apartamento no Brooklyn tinha janelas grandes que davam para a cidade, mas Henrique Tavares raramente as abria, não por desdém à paisagem, mas porque o tempo que levaria para contemplar São Paulo era tempo que poderia gastar no código que crescia silencioso em sua tela. Era assim há 3 anos. Acordava antes do sol, preparava café sem fazer barulho e se instalava na cadeira de trabalho antes mesmo que a cidade despertasse. Havia uma disciplina quase monástica naquela rotina, uma entrega que só alguém com absoluta convicção no próprio trabalho conseguia sustentar por tanto tempo. Renata acordou naquela manhã de terça-feira com a expressão já fechada. Henrique percebeu o sinal antes mesmo de ela abrir a boca. Havia um padrão naquele silêncio, denso, carregado, diferente do silêncio produtivo que ele próprio cultivava. Era o silêncio de quem havia decidido algo durante a noite e aguardava apenas o momento certo para pronunciar. Ela se serviu de café sem olhá-lo. Ficou de costas por um longo tempo, a mão apoiada na bancada da cozinha, os ombros ligeiramente erguidos como se sustentasse um peso invisível. Quando finalmente virou, os olhos não tinham a hesitação que costuma preceder palavras difíceis. Eram olhos já resolvidos. "Eu quero o divórcio, Henrique." Ele não respondeu de imediato. Pousou a xícara sobre a mesa com cuidado, olhou para ela com a mesma atenção que dedicava a um problema de arquitetura no sistema, e esperou. Havia aprendido, ao longo de 4 anos de casamento, que Renata raramente dizia tudo de uma vez. Havia sempre uma segunda camada. "Não tem mais o que salvar", ela continuou, a voz firme, quase clínica. "Você passa a vida inteira trancado nesse quarto, Henrique. Meses e meses, sem resultado nenhum. Eu não vou ficar esperando uma virada que nunca vai acontecer. O projeto está avançando. Você sempre diz isso." Ela cruzou os braços. 3 anos ouvindo que está avançando. E enquanto isso, eu trabalho, sustento essa casa, pago as contas, e você fica aqui sonhando com um software que ninguém pediu. Henrique respirou fundo. Havia uma injustiça concreta naquelas palavras. Ele contribuía com o que podia durante o processo de desenvolvimento, e os dois sabiam disso. Mas confrontá-la naquele momento seria inútil. Renata não estava em modo de diálogo. Estava em modo de encerramento. "Se é o que você quer", ele disse por fim. Ela parecia ter esperado resistência, porque a ausência dela a fez piscar algumas vezes. Depois, recompôs a expressão. "Contratei um advogado. Separação total de bens. Você assina, cada um segue com o que é seu e acabou." Ele acenou com a cabeça. Não havia muito a dividir. O apartamento era alugado. O carro estava no nome dela. E a poupança que existia era modesta. O que Henrique possuía de verdadeiro valor não estava em nenhum extrato bancário. Estava em 700 mil linhas de código espalhadas por um servidor particular, em reuniões de negociação que ele conduzia com discrição absoluta, em conversas com investidores que Renata nunca soube que existiam. Ele assinou o acordo 3 dias depois, numa tarde de quinta-feira, sem advogado próprio, sem negociação, sem sequer reler as cláusulas. Sabia exatamente o que estava abrindo mão e o que estava protegendo. O Brooklyn esvaziou rápido. Renata levou os móveis que havia escolhido, os eletrodomésticos que comprara com o próprio cartão, as peças de decoração que refletiam um gosto que nunca tinha sido compartilhado. O que ficou foi uma sala quase vazia, uma mesa de trabalho, uma cadeira ergonômica e o servidor que zumbia discretamente no quarto de fundo. Para Henrique, era suficiente. Nos primeiros dias,
A ausência pesava de uma forma que ele não esperava. Não era saudade de Renata especificamente. Era a presença de um silêncio diferente, mais absoluto, sem o ruído de fundo que outro ser humano no mesmo espaço inevitavelmente produz. Ele trabalhou mais. Era o único antídoto que conhecia para qualquer forma de desconforto. O software que desenvolvia chamava-se Fluxor. Era um sistema de gestão logística pensado para médias empresas que operavam com múltiplos centros de distribuição, um problema específico que ele havia identificado durante um trabalho de consultoria anos antes. A maioria das soluções disponíveis no mercado era genérica demais ou cara demais para esse segmento. O Fluxor preenchia aquela lacuna com uma arquitetura enxuta, adaptável e uma interface que qualquer gerente de operações conseguia dominar em menos de uma semana. Ele sabia que era bom, mais do que bom, era exatamente o que um conjunto específico de empresas precisava e ainda não existia no mercado naquele formato. O que Renata nunca compreendeu e que Henrique nunca tentou explicar com a profundidade necessária era que construir algo desse tamanho sozinho não era preguiça disfarçada de ambição. Era uma forma de trabalho que não produzia sinais visíveis nos primeiros anos. Não havia reuniões com trajes sociais, não havia relatórios impressos sobre a mesa, não havia o vocabulário performático que ela associava ao sucesso. Havia apenas um homem e uma tela, noite após noite, construindo algo que o mundo ainda não sabia que precisava. Uma semana após o divórcio ser formalizado, Henrique se mudou para um estúdio em Pinheiros. Era menor, mais barulhento, com uma janela que dava para um corredor de ventilação. Custava menos e cada real economizado era reinvestido na infraestrutura do projeto. Ele montou a cadeira, conectou o servidor, preparou o café e voltou ao trabalho como se o apartamento do Brooklyn nunca tivesse existido. Não era frieza, era foco. Naquela mesma semana, Renata publicou nas redes sociais a primeira fotografia da nova fase. Estava em um restaurante de nome japonês na Vila Nova Conceição, ao lado de um homem de terno escuro e sorriso largo. A legenda dizia apenas recomeços. Henrique viu a imagem por acidente enquanto passava pelo perfil em busca de uma foto antiga que precisava para um documento. Olhou por alguns segundos, fechou o aplicativo e voltou ao terminal de código. Havia uma reunião marcada para a semana seguinte. Um fundo de investimento com sede no Itaim Bibi havia solicitado uma apresentação técnica do Fluxor após ver a documentação que ele distribuíra discretamente em um evento de logística 3 meses antes. Não era a primeira reunião desse tipo. Havia tido outras com resultados que variaram entre interesse genuíno e educada indiferença. Mas desta vez havia algo diferente no tom dos e-mails trocados. Uma objetividade que sugeria que o interlocutor do outro lado já havia tomado uma decisão preliminar e precisava apenas de confirmação. Henrique dormiu 6 horas naquela noite, o que para ele era quase luxo. Acordou com a cidade ainda escura, preparou o café e abriu o laptop. Na tela, o Fluxor aguardava. Paciente, sólido, construído tijolo por tijolo durante anos de silêncio que ninguém havia compreendido. Ele colocou os fones, escolheu uma playlist instrumental que usava quando precisava de concentração absoluta e mergulhou no trabalho. Lá fora São Paulo começava mais um dia. Dentro do estúdio em Pinheiros, algo muito maior do que um dia estava prestes a começar. A sala de reuniões do Fundo Vértice Capital tinha vista para o Itaim Bibi e paredes de vidro que deixavam entrar uma luz que Henrique achou excessiva para o tipo de conversa que estava prestes a ter. Ele chegou 15 minutos antes do horário marcado, como era seu hábito, e passou esse tempo revisando mentalmente os pontos que apresentaria. Não havia slides elaborados nem materiais impressos com logotipos dourados. Havia um laptop, uma demonstração ao vivo do sistema e os números que ele havia compilado durante meses de testes com 3 empresas parceiras que usavam versões beta do Fluxor. Flávia Drummond entrou na sala com a pontualidade de quem respeita o próprio tempo. Era diretora de investimentos do fundo, conhecida no mercado por uma capacidade rara de distinguir produto sólido de narrativa bem embalada. Tinha cabelos curtos,
óculos de armação fina e um jeito de sentar que sugeria atenção total sem nenhum esforço visível. Ao lado dela, Marcos Elias, analista sênior, trazia um bloco de notas já com anotações. Henrique Tavares, ela disse, sem interrogação, como quem confirma uma informação. Vi a documentação técnica que você distribuíra no evento da ABLOG. Fiquei com algumas perguntas. Estou aqui para respondê-las. Flávia abriu o laptop dela e apontou para uma linha específica do documento. Você afirma que o sistema reduz em até 42% o tempo de processamento de ordens em operações com mais de 3 centros de distribuição. Isso foi medido como? Henrique conectou o próprio laptop ao monitor da sala e acessou o painel do Fluxor em tempo real. Mostrou os logs das 3 empresas parceiras, sem identificá-las, conforme acordado em contrato de confidencialidade. Os dados brutos de antes e depois da implementação e a metodologia que havia usado para calcular a redução. Flávia não interrompeu. Marcos fazia anotações em ritmo constante. A apresentação durou 40 minutos. Ao final, houve um silêncio que Henrique já havia aprendido a ler. Não era desconforto, era avaliação. Você tem sócio? Perguntou Flávia. Não. Desenvolveu tudo sozinho? Sim. Com exceção de 2 módulos de integração que terceirizei para uma empresa de Campinas no ano passado. Ela trocou um olhar com Marcos, breve e carregado. Vamos precisar de uma semana para análise interna, disse ela, se levantando. Mas posso adiantar que o que vimos hoje é consistente com o que esperávamos encontrar, e um pouco além disso. Henrique saiu do Vértice Capital às 11h45 da manhã. Desceu pelo elevador envidraçado, com vista para o lobby marmóreo, e caminhou até a calçada da rua Leopoldo Couto de Magalhães. O sol do final de outubro batia forte. Ele colocou os óculos escuros, verificou se havia mensagens no celular e chamou um aplicativo de transporte. Não havia nada de extraordinário em sua postura naquele momento, mas havia, em algum lugar dentro dele, uma espécie de certeza que começava a ganhar forma sólida. Na semana seguinte, o advogado de Renata entrou em contato. Havia um item que havia ficado pendente no acordo de divórcio. O carro, um sedã de médio porte, que estava formalmente no nome de Henrique, mas que Renata havia financiado integralmente. Ela queria a transferência imediata. O advogado usou o tom educado que profissionais daquela área cultivam para comunicar exigências. Henrique pediu um dia para pensar. Não porque precisava, a decisão já estava tomada antes de terminar a ligação, mas porque dar uma resposta imediata pareceria descuido, e ele não era descuidado. No dia seguinte, respondeu que concordava com a transferência sem contestação. O advogado agradeceu, com uma eficiência que sugeria que havia esperado resistência, e ficou levemente surpreso com a ausência dela. Renata soube da resposta naquela mesma tarde. Segundo o que chegou a Henrique semanas depois, por meio de um amigo em comum que ainda mantinha contato com os dois, ela havia comemorado. Descreveu a sessão do carro como prova definitiva de que havia feito a escolha certa. O homem simplesmente não tinha fibra para defender o que era seu. Henrique soube disso e não sentiu raiva. Sentiu algo mais próximo de uma confirmação. Ele havia cedido o carro porque disputá-lo custaria tempo, energia e atenção que precisavam estar em outro lugar. A reunião com o Vértice Capital havia sido promissora, mas havia outros potenciais investidores em paralelo, e cada um exigia uma atenção específica. Havia também uma negociação com uma distribuidora de médio porte de Ribeirão Preto que queria implementar o Fluxor como sistema principal de operações. Era o tipo de contrato que, bem estruturado, serviria como prova de conceito para qualquer investidor que ainda tivesse dúvidas. Os dias em Pinheiros adquiriram uma cadência própria. Henrique acordava cedo, trabalhava em blocos de 3 horas com intervalos curtos, almoçava em um restaurante por quilo a 2 quadras do estúdio, onde todo mundo já o conhecia pelo pedido. Voltava ao trabalho e, à noite, lia contratos e documentação técnica até que os olhos começassem a pesar. Era uma vida pequena por fora e enorme por dentro. Às vezes, em momentos de pausa, ele pensava no que Renata havia dito na manhã do divórcio, que ele não tinha resultados visíveis.
A palavra que ficava era essa: visíveis, como se resultado que não pudesse ser fotografado e postado não fosse resultado. Havia uma lógica própria naquele mundo que ela habitava. Um mundo onde o valor de uma coisa era medido pela sua capacidade de ser exibida. Ele não vivia nesse mundo, nunca havia vivido. No 12º dia após a reunião, Flávia Drummond enviou um e-mail. Era direto, sem preâmbulos. Gostaríamos de avançar para uma proposta formal. Pode confirmar disponibilidade para uma segunda reunião esta semana? Henrique leu 2 vezes, fechou o e-mail e voltou ao código que estava revisando. Havia uma atualização de segurança que precisava ser implementada antes que qualquer negociação avançasse. A resposta poderia esperar 2 horas. O trabalho, não. Naquela noite, depois de enviar a confirmação e já com a data da segunda reunião marcada, ele saiu para caminhar pela Henrique Schaumann. A rua estava movimentada, bares cheios, o ruído coletivo de uma cidade que não para. Ele caminhou por 40 minutos sem destino definido, respirando o ar que cheirava a asfalto molhado e comida de rua, e pensou que havia algo profundamente certo em estar ali, naquele momento, exatamente daquele jeito. Sem carro, sem apartamento de varanda, sem ninguém ao lado. E com tudo o que importava ainda intacto. Havia uma espécie de liberdade estranha naquilo. Durante o casamento, mesmo sem perceber com clareza, ele havia cultivado o hábito de medir seu próprio progresso pela régua de Renata. Ela não perguntava sobre o Fluxor com curiosidade genuína. Perguntava para confirmar se havia algo que justificasse o tempo que ele passava trancado no quarto. E como a resposta nunca vinha no formato que ela reconhecia como válido, a conclusão dela era sempre a mesma. Não havia nada. Ele havia internalizado aquela dinâmica a ponto de, por vezes, duvidar da própria trajetória. Era um peso sutil, quase invisível, mas real. Agora, caminhando sozinho pela Henrique Schaumann, sem ter que justificar para ninguém onde estava ou o que havia feito durante o dia, ele sentia aquele peso ausente. O espaço que deixara era paradoxalmente produtivo, como se a retirada de uma pressão constante permitisse que algo que havia estado curvado voltasse lentamente à forma correta. Parou em frente a uma padaria aberta, pediu um copo de suco de laranja no balcão e ficou ali por alguns minutos observando o movimento da rua. Um casal passou de mãos dadas. Um entregador de bicicleta cortou o meio-fio com agilidade. 2 homens conversavam animados na calçada em frente, com a gesticulação característica de quem discute algo apaixonante. A cidade era indiferente, como sempre, e havia um conforto imenso nessa indiferença. São Paulo não pedia explicações, não julgava o ritmo de ninguém. Apenas seguia em frente e arrastava quem soubesse acompanhar. Henrique terminou o suco, deixou o copo no balcão e retomou o caminho de volta ao estúdio. Tinha trabalho esperando. Sempre tinha. E pela primeira vez em muito tempo isso não parecia um fardo. Parecia simplesmente a vida que havia escolhido e que estava finalmente começando a responder. A segunda reunião no Vértice Capital durou 2 horas e meia. Desta vez havia mais pessoas na sala. Além de Flávia e Marcos, estavam presentes 2 outros sócios do fundo e um consultor externo especializado em tecnologia para supply chain. Henrique respondeu cada pergunta com a precisão de quem havia pensado naquelas mesmas questões durante anos. Não havia improviso, havia profundidade. Ao final, Flávia pediu que ele aguardasse do lado de fora por alguns minutos. Henrique saiu para o corredor, aceitou um copo d'água de um assistente e ficou de frente para a janela observando o fluxo de carros na avenida lá embaixo. Passaram-se 20 minutos. Quando Flávia abriu a porta novamente, havia algo diferente em sua postura. Um ligeiro relaxamento na linha dos ombros que ele interpretou corretamente. Temos interesse em estruturar uma proposta de aquisição de licença com participação minoritária na empresa, ela disse. Vou ser direta. É um valor relevante. Precisamos de mais 2 semanas para finalizar os termos, mas quero saber agora se você está disposto a sentar à mesa. Henrique colocou o copo d'água sobre a bandeja do assistente com cuidado. Estou, respondeu. Saiu do prédio
e caminhou até o Parque Ibirapuera, que ficava a 20 minutos a pé. Não havia nenhuma razão prática para ir ao parque naquele momento, mas havia uma necessidade que ele não soube nomear direito, talvez de estar em um lugar aberto, com árvores, onde o tamanho do que estava acontecendo pudesse existir sem paredes ao redor. Sentou num banco perto do lago, tirou os óculos e ficou por um tempo olhando para nada em particular. A proposta do vértice não era a única em andamento. Havia uma segunda negociação conduzida por um intermediário de confiança com um grupo empresarial de Ribeirão Preto que buscava modernizar toda a infraestrutura logística de suas distribuidoras. Esse contrato, se fechado, representaria a primeira implementação em grande escala do Fluxor e funcionaria como vitrine para qualquer investidor que ainda precisasse de prova concreta. As duas negociações corriam em paralelo, e Henrique havia sido cuidadoso para que não soubessem uma da outra. Não por desonestidade, mas porque a pressão competitiva, quando gerenciada com discrição, costumava acelerar decisões. Enquanto ele sentava no parque reorganizando mentalmente os próximos passos, Renata postava a 13ª fotografia do mês. Era um jantar no último andar de um hotel no centro expandido, com São Paulo iluminada ao fundo e uma taça de vinho em primeiro plano. O homem ao lado dela, Eduardo Salgado, como Henrique soubera pelo amigo em comum, aparecia parcialmente enquadrado, o rosto cortado pela borda da imagem, com a calculada imprecisão de quem quer que o outro exista na foto, sem que pareça proposital. A legenda dizia: "A vida que sempre mereci". Henrique não via mais o perfil de Renata. Não havia bloqueado, simplesmente havia deixado de olhar, da mesma forma que se deixa de buscar algo que não faz mais falta. Quem lhe contava sobre as postagens era Débora, sua irmã mais nova, que morava em Campinas e ligava às quartas-feiras com uma mistura de preocupação genuína e o prazer levemente culpado de quem acompanha um drama de perto. Ela postou de novo. Débora disse naquela quarta: "Com aquele homem, você não quer saber quem ele é?" "Já sei quem é." "E não te incomoda?" Henrique estava preparando arroz quando a irmã ligou e continuou mexendo a panela enquanto respondia. "Não." "Ren, você está bem de verdade ou está fazendo aquela coisa sua de fingir que está bem?" "Estou bem de verdade." Débora ficou em silêncio por um momento, avaliando. "Tá, mas você precisa sair de vez em quando. Você está vivendo feito monge naquele estúdio. Monge trabalha em silêncio e produz resultado. Não vejo o problema." Ela riu um pouco contrariada. "Você é impossível." "Me liga na quarta que vem." Ele desligou, serviu o arroz e voltou ao laptop. Havia um relatório de performance do sistema que precisava ser revisado antes do envio para o consultor do vértice. Era trabalho minucioso, do tipo que exigia atenção total, e ele gostava exatamente desse tipo de trabalho, o que não admitia distração, o que revelava qualidade ou fraqueza sem margem para a narrativa. Os dias seguintes foram intensos. Houve uma visita técnica à distribuidora de Ribeirão Preto, onde Henrique passou 2 dias acompanhando a equipe de operações, entendendo o fluxo real de trabalho, identificando os pontos de atrito que o Fluxor precisaria resolver. Era a parte do processo que mais gostava, o contato com a realidade concreta por trás de qualquer abstração técnica. O gerente de operações da distribuidora, um homem chamado Cláudio, que tinha 30 anos de experiência no setor e desconfiança natural de qualquer coisa que viesse de São Paulo, passou o primeiro dia testando Henrique com perguntas progressivamente mais específicas. No segundo dia, Cláudio estava sentado ao lado dele sugerindo melhorias. De volta ao estúdio em Pinheiros, Henrique incorporou as observações de campo em uma atualização que enviou para o Vértice Capital como parte da documentação suplementar. Flávia respondeu com um e-mail de 2 linhas. "Recebido. Isso fortalece a proposta consideravelmente." Naquela noite, enquanto o estúdio estava silencioso e São Paulo funcionava lá fora com seu ruído constante, Henrique abriu uma gaveta e tirou de dentro um caderno de capa dura, onde havia escrito, 3 anos antes, a ideia inicial do Fluxor. Era um caderno comum, de papelaria, com a capa um pouco amassada.
A primeira página tinha um diagrama feito à caneta, com círculos e setas e anotações em letra pequena que mal cabia nas linhas. Era o embrião de tudo. Ele ficou olhando para aquela página por alguns minutos. Depois fechou o caderno, devolveu à gaveta e foi dormir. Havia muito ainda por vir, mas o caminho que começara naquela página estava finalmente chegando a algum lugar. Na manhã seguinte, acordou com uma mensagem de texto de um número que não reconheceu de imediato. Era curta. Uma mulher chamada Patrícia, da Bravo Logística, havia visto a apresentação na A-Blog e queria conversar sobre uma possível parceria. Ele ficou olhando para a mensagem por alguns segundos. A Bravo era uma empresa de médio porte, com operações no interior de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Henrique conhecia o nome, havia estudado o setor com profundidade suficiente para mapear os principais players. Contatos que chegam espontaneamente, especialmente de quem viu uma apresentação e tomou iniciativa, carregam um nível de interesse que dificilmente se fabrica. Respondeu aceitando um café para a semana seguinte. Aquela manhã trouxe também uma atualização do advogado que havia revisado discretamente o acordo de divórcio meses antes. Era um procedimento técnico relacionado ao registro da empresa que estava sendo constituída para receber o investimento do Vértice Capital. A estrutura jurídica importava. A escolha certa protegia o que havia sido construído e definia com precisão o que pertencia a quem, sem margem para interpretação futura. Henrique respondeu com 3 perguntas objetivas e voltou ao código. O estúdio em Pinheiros havia se tornado uma espécie de centro de operações silencioso. Ninguém que passasse pela porta teria como imaginar o que estava sendo construído ali. A mesa era simples, as paredes nuas. O único elemento que denunciava a seriedade do trabalho era o servidor no quarto de fundo, funcionando ininterruptamente com um zumbido baixo que Henrique havia deixado de ouvir conscientemente, como quem deixa de notar o som do próprio coração. Às vezes, nos intervalos entre blocos de trabalho, ele caminhava pelo bairro. Havia uma livraria na Rua dos Pinheiros, onde costumava parar, folheando livros sem intenção de comprar, apenas para interromper o circuito mental por alguns minutos. O dono da livraria havia aprendido a não perguntar se precisava de ajuda. Apenas acenava quando Henrique entrava e voltava ao que estava fazendo. Era esse tipo de relação que preferia naquela fase. Presença sem exigência, companhia sem demanda. Havia algo que o casamento havia desgastado nele. Não a capacidade de se conectar, mas a tolerância para relações que custavam mais do que ofereciam. Renata havia cobrado, ao longo de 4 anos, uma versão de si mesmo que ele simplesmente não era. Havia tentado, por honestidade, se aproximar dessa versão. O esforço fora real. Mas existe um ponto em que tentar ser o que não se é consome mais energia do que qualquer projeto profissional poderia justificar. Agora, naquele estúdio pequeno, sem ter que performar nada para ninguém, ele se reconhecia mais claramente do que em anos. Faltavam 11 dias para o prazo que o Vértice Capital havia estipulado para a proposta formal. Henrique já sabia o que aceitaria e o que negociaria. Havia feito os cálculos, havia estudado contratos similares. E havia, mais do que tudo, clareza sobre o valor do que havia construído. Não o valor que alguém lhe atribuiria, mas o valor real, calculado com base em dados em mercado, em potencial verificável. Essa clareza era o bem mais precioso que possuía, e era um bem que nenhum acordo de divórcio poderia ter alcançado. Patrícia Alencar tinha o tipo de objetividade que se desenvolve em quem passou anos administrando operações reais, com prazos reais e margens que não perdoam imprecisão. Era diretora comercial da Bravo Logística há 6 anos e havia chegado àquela posição não por herança de cargo, mas por uma combinação de competência técnica e uma capacidade pouco comum de traduzir problema operacional em linguagem financeira. Quando se encontraram no café de uma padaria no bairro dos Jardins, ela havia sugerido o lugar, o que Henrique interpretou como sinal de que era ela quem controlava o ritmo da conversa. A apresentação durou menos de 2 minutos. Vi sua apresentação na A-Blog e testei o demo que você disponibilizou no site. Ela disse direto. Funciona.
Tenho 3 perguntas antes de qualquer coisa. Ele assentiu. Primeira, o módulo de integração com sistemas legados. Você testou com SAP, com SAP Business One e com um sistema proprietário de uma distribuidora de Ribeirão Preto que tem arquitetura parecida com o SAP R2. Segunda, tempo médio de onboarding para a equipe de operações. 5 dias para uso funcional básico, 10 dias para domínio completo. Terceira, suporte técnico pós-implementação, incluso nos primeiros 12 meses. A partir daí, contrato separado com SLA definido por porte de operação. Patrícia anotou as 3 respostas com uma caneta esferográfica num bloco pequeno que tirou da bolsa. Levantou os olhos. Posso apresentar isso internamente? Sim, ela fechou o bloco. Ótimo. Vou precisar de uma proposta comercial até o fim da semana. O café durou 20 minutos. Quando Henrique saiu, havia 3 negociações em andamento simultaneamente. O Vértice Capital, a distribuidora de Ribeirão Preto e agora a Bravo Logística. Era mais do que havia tido em qualquer momento anterior. Era também mais do que conseguia gerenciar sozinho de forma confortável, o que significava que a fase do trabalho completamente solo estava chegando ao fim. Precisaria contratar. Era uma etapa que havia postergado por razões práticas, estrutura enxuta, sem overhead, máxima agilidade, mas o crescimento simultâneo de 3 frentes tornava o adiamento impossível. Naquela tarde, Henrique ligou para Gustavo, um desenvolvedor com quem havia trabalhado anos antes em uma empresa de consultoria. Era alguém em quem confiava tecnicamente e que havia demonstrado, nas poucas vezes que se reencontraram desde então, interesse genuíno no Fluxor. A conversa foi direta. Havia posição disponível, remuneração abaixo do mercado no curto prazo com participação nos resultados no médio prazo e início imediato. Gustavo pediu 48 horas para pensar. Ligou de volta em 24. Ao mesmo tempo, em outro bairro da cidade, a vida de Renata seguia uma trajetória que ela ainda não havia percebido estar inclinada na direção errada. Eduardo Salgado era exatamente o que parecia nas fotografias. Bem vestido, articulado, com um vocabulário de sucesso que conhecia os termos certos no momento certo. O que as fotografias não mostravam era o que Renata ainda não sabia, que aquela vida de jantares e viagens era sustentada não por riqueza consolidada, mas por uma combinação de crédito rotativo, acordos informais com fornecedores e uma reputação que havia começado a rachar nas bordas. Ela soube do primeiro sinal quando o cartão que Eduardo havia prometido pagar, uma conta de hotel em Gramado onde haviam passado um fim de semana, retornou sem liquidação. Eduardo explicou com desenvoltura, falando em fluxo de caixa temporário, em investimento que estava para fechar, no vocabulário fluente de quem havia dado aquela explicação antes. Renata acreditou. Havia aprendido a acreditar em linguagem de sucesso. Era, afinal, a linguagem que ela própria valorizava. Enquanto isso, Henrique concluiu a proposta comercial para a Bravo Logística em 2 dias, enviou e recebeu resposta de Patrícia em menos de 6 horas. Havia interesse, pediam ajustes em 2 pontos e queriam uma reunião presencial para a semana seguinte. Ele confirmou e voltou à negociação com o Vértice, que havia entrado na fase de due diligence técnica, uma auditoria do código, da arquitetura e da documentação do Fluxor, conduzida por uma empresa especializada contratada pelo fundo. A due diligence durou 1 semana. Henrique acompanhou cada etapa com atenção, respondendo prontamente a cada solicitação de documentação, sem hesitação. Era o tipo de processo que expõe fragilidades onde elas existem, e ele sabia que as fragilidades do Fluxor eram mínimas. Havia construído o sistema com a consciência de que um dia alguém olharia para cada detalhe. O laudo chegou numa quinta-feira à tarde. Flávia encaminhou com uma linha de comentário. Resultado conforme esperado. Podemos agendar a apresentação da proposta final? Eles se reuniram na segunda-feira seguinte. A proposta estava na mesa. Aquisição de licença exclusiva para o segmento de distribuição com faturamento entre 50 e 500 milhões. Participação minoritária na empresa com direito a dividendos.
e um adiantamento que transformaria a realidade financeira de Henrique de forma imediata e permanente. Ele ouviu os números com a mesma expressão com que ouvia qualquer outra informação técnica. Fez 3 perguntas sobre a estrutura de governança. Pediu 2 dias para revisar com o advogado. Flávia concordou com um aceno que continha, pela primeira vez desde que se conheciam, algo próximo de um sorriso. Naqueles 2 dias, Henrique não dormiu mais de 5 horas por noite. Não de ansiedade, de trabalho. Havia detalhes contratuais que precisavam de atenção, cláusulas que precisavam ser ajustadas, e um e-mail da distribuidora de Ribeirão Preto, que havia formalizado o contrato de implementação na mesma semana. 3 frentes fechando ao mesmo tempo, cada uma exigindo precisão. Na tarde do segundo dia, ele assinou a proposta do Vértice Capital. Saiu do escritório do advogado, atravessou a Rua Hungria com o sol baixando sobre os prédios do Itaim e ficou parado na calçada por um momento. Não havia ninguém para ligar. Débora ficaria feliz, mas a ligação poderia esperar à noite. Gustavo, que havia começado a trabalhar formalmente naquela semana, saberia em breve pelos desdobramentos práticos. Não havia necessidade de anunciar nada. Ele colocou o celular no bolso e começou a caminhar. A cidade ao redor era a mesma de sempre, barulhenta, indiferente, em movimento constante. Mas havia algo diferente no jeito como ele a atravessava naquele momento, como quem finalmente sente o chão firme embaixo dos pés depois de muito tempo andando sobre superfície instável. O fluxor era real, o resultado era real e pertencia integralmente a ele. Naquela noite, finalmente ligou para Débora. Ela atendeu no segundo toque, com aquela voz que carregava simultaneamente preocupação de irmã mais nova e a curiosidade de quem acompanha uma história de perto. Feito, ele disse simplesmente. Houve uma pausa. Feito como? Perguntou Débora. O contrato com o Vértice. Assinei hoje. Outro silêncio, mais longo. Depois, um som que ele identificou como ela cobrindo o rosto com a mão. O jeito que tinha de processar notícias grandes. Quanto? Ele deu o número. A reação dela foi um misto de riso e algo próximo a um soluço, o tipo de resposta que não sabe bem em qual direção seguir. Conversaram por quase 1 hora, a mais longa em meses. Débora fez perguntas práticas do tipo que revelavam que havia entendido a magnitude sem precisar que ele explicasse 2 vezes. Ao final, ela disse algo que ficou com ele depois que desligou. Você nunca duvidou, né? Mesmo quando tudo indicava que devia duvidar. Ele pensou por um momento antes de responder. Duvidei bastante, mas duvidar do processo é diferente de abandoná-lo. Ela ficou quieta, então disse que estava com orgulho. Ele agradeceu, desligou e ficou sentado no estúdio com o silêncio de volta. Lá fora, São Paulo continuava seu zumbido noturno. Sirenes distantes, buzinas esparsas, o ronco ocasional de uma moto acelerando na via expressa próxima. Henrique abriu o laptop e, em vez de voltar ao trabalho, abriu uma planilha que raramente consultava. Era um histórico que mantinha desde o início do projeto. Datas, marcos, horas trabalhadas por semana, problemas encontrados e soluções implementadas. Uma espinha dorsal quantitativa de 3 anos de trabalho invisível. Percorreu as linhas devagar, do começo ao fim. Via ali a anatomia de algo que havia custado mais do que dinheiro. Havia custado isolamento, incompreensão, a dissolução de um casamento que talvez nunca tivesse tido base suficiente para sobreviver à pressão do processo. Cada linha representava um dia em que havia escolhido continuar, quando a escolha mais fácil seria parar. Não havia heroísmo nisso. Era simplesmente a consequência de saber o que estava construindo e ter decidido que valia a pena ir até o fim. Fechou a planilha, apagou a luz e foi dormir mais cedo do que o habitual. Pela primeira vez em muito tempo, não havia urgência nenhuma empurrando o sono para mais tarde. Havia, ao contrário, uma espécie de permissão para descansar, como colocar um peso carregado por muito tempo no chão e ficar um momento simplesmente parado, reconhecendo o quanto pesava. A notícia não foi anunciada. Não havia press release, não havia nota para a imprensa,
Não havia o tipo de divulgação que pessoas de um certo círculo social costumam orquestrar para transformar conquista em espetáculo. O que aconteceu foi mais discreto e, por isso mesmo, mais inevitável. O mercado soube. Em São Paulo, especialmente no ecossistema de tecnologia e logística que Henrique havia habitado pelos últimos anos, informação relevante viaja pelos canais certos antes de chegar aos canais públicos. A formalização do contrato com o Vértice Capital foi registrada nos documentos societários da empresa recém-constituída, e esses documentos, por sua natureza, não são secretos, apenas não são amplamente divulgados. Quem sabe onde procurar, encontra. E há sempre alguém que sabe onde procurar. O primeiro sinal chegou por meio de Gustavo, que na segunda semana de trabalho recebeu um contato de um ex-colega pedindo informações sobre o Fluxor. Henrique orientou a responder com a documentação padrão e a direcionar qualquer interesse comercial para o canal formal. O segundo sinal foi um e-mail de uma revista especializada em tecnologia pedindo entrevista. O terceiro, mais revelador, foi uma ligação de Cláudio, o gerente de operações da distribuidora de Ribeirão Preto, informando que 2 concorrentes diretos haviam perguntado qual sistema ele estava implementando. "Você vai precisar de um site melhor", disse Gustavo, numa tarde em que trabalhavam juntos no estúdio, "e de alguém para cuidar da comunicação." Henrique concordou sem entusiasmo. A parte do trabalho que envolvia visibilidade nunca havia sido sua preferida. Ele entendia sua necessidade, especialmente agora, com o crescimento se tornando inevitável. Mas havia algo no modo como o mundo exigia que sucesso fosse exibido que continuava a incomodá-lo. Não era modéstia calculada, era uma resistência genuína a transformar resultado em performance. Contrataram uma profissional de comunicação indicada por Flávia do Vértice. Era competente, direta e teve a inteligência de entender, depois de uma única reunião com Henrique, que o tom do trabalho dela precisaria refletir a substância do produto, não o brilho de quem o criou. Foi nessa época que Renata soube. Não por Henrique, e não de forma direta. Soube pelo amigo em comum, o mesmo canal que havia operado nos 2 sentidos desde o divórcio, que havia visto o nome de Henrique Tavares em uma publicação do setor de logística. A matéria era técnica, focada no produto, mas mencionava o valor da negociação com o Vértice Capital de forma suficientemente clara para que qualquer pessoa compreendesse o que havia acontecido. O amigo em comum, Rodrigo, que trabalhava em finanças e tinha o hábito desconfortável de compartilhar informações que talvez não devesse, mandou a matéria para Renata por mensagem com um comentário neutro. Vi que o Henrique fechou algo grande. Ela leu 3 vezes. Havia na leitura uma progressão de estados que ela não conseguiu controlar. Primeiro a surpresa, depois a incredulidade, depois algo mais difícil de nomear, uma espécie de recalibração forçada de uma narrativa que havia construído com cuidado ao longo dos meses anteriores. A narrativa dizia que Henrique era um homem que havia desperdiçado anos numa ilusão, que o divórcio havia sido não apenas correto, mas uma espécie de salvação pessoal, que ela havia escapado a tempo. A matéria, com seus números e suas citações, e sua existência objetiva na tela do celular, disse outra coisa. Ela ligou para Rodrigo, que confirmou com a objetividade de quem havia enviado a mensagem sem antecipar o impacto. "É o software que ele ficava desenvolvendo", ele disse. "Logística. Parece que era sólido de verdade." "Parece", ela repetiu, a voz controlada com o esforço visível de quem segura algo. Desligou e ficou olhando para a tela por um longo tempo. Naquele mesmo período, a realidade de Eduardo Salgado havia começado a revelar sua estrutura real. A segunda conta não paga havia sido seguida por uma terceira, e a explicação sobre fluxo de caixa temporário começara a perder a fluidez de antes. Renata havia começado a fazer perguntas que Eduardo respondia com aquela habilidade específica de transformar resposta em nova pergunta, de desviar sem que o desvio parecesse desvio. Era uma técnica que ela havia admirado no começo como sofisticação, e que agora, com os olhos mais calibrados, reconhecia como o que era.
Ela havia pedido que ele mostrasse algo concreto, um extrato, um documento, qualquer coisa que desse substância ao que ele descrevia como capital imobilizado em investimentos de alto retorno. Eduardo havia prometido para a semana seguinte. A semana passou, depois outra. Enquanto esperava, ela voltou à matéria sobre o Fluxor. Leu de novo. Calculou. Pensou no acordo de separação total de bens que ela própria havia exigido, redigido com o advogado dela, assinado por Henrique sem contestação numa tarde de quinta-feira que ela havia comemorado como vitória. Compreendeu pela primeira vez com clareza total o que aquela assinatura havia significado para ele e o que havia significado para ela. Havia uma ironia ali que era quase estrutural demais para ser acidental. Ela havia exigido a separação total convicta de que estava protegendo o que tinha. Ele havia assinado convicto de que estava protegendo o que estava construindo. Ambos haviam conseguido exatamente o que queriam. A diferença era que um dos dois havia construído sobre fundação real e o outro sobre a ilusão do que o presente mostrava. Renata pousou o celular sobre a mesa, foi até a janela e olhou para a rua lá embaixo. A cidade seguia indiferente, como sempre. Não havia consolo particular nessa indiferença, mas havia, paradoxalmente, uma clareza que começa a surgir quando as narrativas que construímos sobre nós mesmos começam a rachar nas bordas e deixam entrar a luz do que realmente aconteceu. Ela ainda não sabia o que fazer com essa clareza, mas ela estava lá, firme e inconfortável, recusando-se a ir embora. Nos dias seguintes, Renata tentou manter a rotina. Trabalhou, respondeu e-mails, compareceu a compromissos sociais com a compostura de sempre. Mas havia uma inquietação nova que atravessava tudo, uma espécie de fissura na estrutura da certeza que havia cultivado cuidadosamente desde o divórcio. Ela havia construído com muito esforço uma narrativa em que era a protagonista lúcida de uma decisão corajosa. Havia deixado um relacionamento sem futuro. Havia recomeçado com alguém que representava exatamente o que valorizava. Havia provado para si mesma e para quem a acompanhava nas redes sociais que havia feito a escolha certa. A matéria sobre o Fluxor não desfazia essa narrativa de forma direta, mas a interrogava. E interrogação, quando incide sobre uma estrutura construída mais sobre convicção do que sobre evidência, tem o poder lento e inexorável da água sobre a pedra. Havia uma pergunta que ela não conseguia afastar. Se soubesse, naquela manhã em que pronunciou a palavra divórcio, com os ombros erguidos e os olhos já resolvidos, o que estava sendo construído naquele quarto, ela teria esperado? A honestidade que encontrava quando se forçava a responder era desconfortável. Talvez sim, não por amor. Ela havia sido honesta consigo mesma sobre o que havia restado do amor naquele ponto, mas por interesse. E essa honestidade, por si só, dizia algo sobre a natureza da escolha que havia feito. Não havia sido, como acreditara, uma escolha corajosa. Havia sido uma aposta. E como toda aposta, dependia das informações disponíveis no momento em que a decisão era tomada. Ela havia apostado no presente. Henrique havia investido no futuro. O resultado estava na matéria que ela havia lido 3 vezes. Eduardo não apareceu naquele fim de semana. Mandou mensagem dizendo que havia surgido um compromisso inadiável. Ela respondeu com uma objetividade que o fez perguntar, pela primeira vez em meses, se estava tudo bem. Ela disse que sim, mas havia algo diferente na forma como passou aquele sábado sozinha no apartamento, com o telefone quieto e os pensamentos em movimento. Algo que se parecia, por baixo da mágoa e da confusão, com o início de uma avaliação honesta e atrasada. A mudança aconteceu de forma gradual, como quase tudo que é real. Não houve um momento único em que a vida de Henrique se transformou. Houve uma série de momentos menores que, vistos em conjunto, formavam uma trajetória inconfundível. A empresa foi registrada com o nome Fluxor Tecnologia. O estúdio em Pinheiros passou a ser pequeno demais e ele alugou um espaço de coworking no Itaim, onde havia sala de reuniões, endereço comercial e o tipo de ambiente que facilitava a chegada de novos colaboradores.
Gustavo trouxe consigo uma desenvolvedora júnior chamada Marina, que havia sido aluna dele num curso que ministrava nas noites de quinta-feira e que demonstrou nas primeiras semanas uma capacidade de absorção rápida que Henrique reconheceu como rara. O contrato com a distribuidora de Ribeirão Preto entrou em fase de implementação. Patrícia Alencar, da Bravo Logística, aprovou a proposta comercial ajustada e iniciou o processo interno de aprovação para a assinatura. O Vértice Capital já havia transferido o primeiro aporte, e esse capital transformou de forma imediata a capacidade operacional da empresa. Servidores mais robustos, infraestrutura de suporte técnico e a possibilidade de contratar sem a pressão imediata de cada real gasto. Henrique manteve a mesma rotina de acordar cedo, mas o conteúdo das manhãs havia mudado. Antes, as primeiras horas eram inteiramente dedicadas ao código. Agora, havia reuniões, decisões sobre contratação, conversas com o time do Vértice sobre estratégia de expansão. Era um tipo diferente de trabalho, mais disperso, mais relacional, e ele estava aprendendo a habitá-lo sem perder o fio da precisão que havia construído durante os anos de trabalho solo. Foi nessa fase, quando a empresa tinha 6 semanas de existência formal e 3 colaboradores além do fundador, que Renata enviou a primeira mensagem. Era um sábado à tarde. Henrique estava no coworking, que ficava aberto nos fins de semana, trabalhando numa documentação que precisava estar pronta para uma reunião na segunda. O celular vibrou na mesa. Ele olhou. O nome era Renata. A mensagem era cuidadosa demais para ser espontânea. Tinha o tom de algo que havia sido escrito e reescrito antes de ser enviado. Oi, Henrique. Sei que é estranho entrar em contato assim. Soube do Fluxor e queria dizer que fico feliz pelo seu sucesso. Se um dia quiser conversar, estou aqui. Ele leu uma vez, pousou o celular e voltou à documentação. Não respondeu naquele dia. Não porque estivesse com raiva. A raiva havia se dissipado há meses, substituída por uma espécie de indiferença que não era fria, apenas completa. Ele simplesmente não sabia o que responder que fosse verdadeiro, e havia aprendido a não comunicar o que não era. A mensagem ficou sem resposta por 3 dias. No 4º dia, chegou outra, mais curta. Tudo bem? Ele respondeu com um tudo bem, obrigado, e voltou ao trabalho. Havia algo que Renata não sabia e que Henrique não tinha obrigação de revelar. Durante as semanas que se seguiram à assinatura do contrato com o Vértice, ele havia passado por um processo natural de revisão do passado recente. Não da forma melodramática que narrativas populares costumam atribuir a esse tipo de situação, mas de forma prática. O que havia aprendido, o que não repetiria, o que havia custado mais do que precisava custar. O casamento havia sido, em retrospecto, uma estrutura construída sobre incompatibilidades que ambos haviam tentado ignorar por tempo demais. Não havia vilão naquela história. Havia 2 pessoas com valores fundamentalmente diferentes que haviam tentado construir algo comum e descoberto. Mais tarde do que deveriam, que o material não era compatível. Renata valorizava o visível. Ele valorizava o sólido. Essas 2 coisas podem coexistir, mas raramente sem atrito. E o atrito, ao longo de 4 anos, havia consumido o que poderia ter sido afeto genuíno. Ele não a culpava, mas também não tinha saudade. O que havia no espaço que ela havia ocupado não era vazio, como ele havia temido nos primeiros dias após a separação. Era liberdade operacional, a capacidade de tomar decisões sobre seu próprio trabalho, sua própria vida, seu próprio ritmo, sem precisar calibrar cada escolha pela régua de outra pessoa. Era, paradoxalmente, a condição que havia permitido que o Fluxor chegasse até ali. Naquele mesmo período, Eduardo Salgado começou a mostrar rachaduras que não admitiam mais cobertura. Renata havia pedido pela 3ª vez documentação sobre os tais investimentos. Eduardo havia prometido e não entregado. Havia uma reunião marcada para uma quinta-feira que ele cancelou por mensagem 2 horas antes, com uma desculpa que ela não conseguiu verificar. Quando ligou de volta, ele não atendeu na primeira chamada. Na segunda,
Atendeu com a voz levemente tensa que ela havia aprendido a reconhecer, como sinal de que a conversa seria difícil. Eduardo, eu preciso que você me mostre algo concreto. Não estou pedindo demais. Renata, eu entendo a sua ansiedade, mas... Não é ansiedade. É uma pergunta razoável. O silêncio que se seguiu disse mais do que qualquer resposta que ele poderia ter dado. Ela desligou. Ficou sentada no sofá do apartamento por um longo tempo, com a cidade visível pela janela e o telefone na mão. Havia chegado ao ponto em que as perguntas que não queria fazer não podiam mais ser adiadas. E as respostas que essas perguntas produziriam iriam, ela suspeitava, desfazer outra camada da narrativa que havia construído sobre a própria vida. A semana seguinte, confirmou o que ela havia começado a suspeitar. Um contato profissional, alguém que conhecia Eduardo de outro ambiente, mencionou casualmente, sem intenção aparente de causar impacto, que havia ouvido falar em dívidas. Não entrou em detalhes, não precisou. Renata foi para casa naquela tarde com a clareza desconfortável de quem finalmente para de desviar o olhar. O homem que ela havia apresentado ao mundo como símbolo de sua nova fase, o homem que aparecia nas fotografias de restaurantes caros e fins de semana em Gramado, estava sustentando tudo aquilo sobre uma estrutura que não tinha fundação. Exatamente o tipo de coisa que ela havia acusado Henrique de fazer. A ironia pesava de um jeito que ela não havia esperado. Nos dias seguintes, ela tentou confrontar Eduardo de forma direta. Não havia mais espaço para circunlóquios. Marcou um encontro num café que ela escolheu, terreno neutro, público, sem a atmosfera de restaurantes caros que ele sempre sugeria e que agora ela reconhecia como parte de uma encenação. Ele chegou com 15 minutos de atraso, o sorriso ainda no lugar, a postura ainda calibrada para transmitir segurança. Mas havia algo diferente nos olhos, uma atenção aumentada, como de alguém que percebe que o terreno mudou e ainda está calculando como se reposicionar. Renata não deu espaço para o reposicionamento. Eu quero saber a verdade sobre sua situação financeira. Não uma versão. A verdade. Eduardo tentou o desvio. Ela o interrompeu. Ele tentou a generalização. Ela pediu especificidade. Foi um processo que durou quase 40 minutos, ao fim dos quais o que havia na mesa entre os dois não era mais a narrativa cuidadosamente construída dos meses anteriores, mas a estrutura real por baixo dela. Dívidas com 3 instituições, 2 processos de cobrança em andamento e uma reputação no mercado que havia começado a ser questionada com uma velocidade que ele claramente não havia antecipado. Ela saiu do café sem fazer cena. Caminhou pela calçada por 2 quarteirões, entrou numa farmácia sem precisar de nada e ficou olhando para as prateleiras por alguns minutos enquanto o que havia ouvido se assentava. Depois saiu, chamou um aplicativo de transporte e foi para casa. Aquela noite foi longa. Ela ficou acordada por horas, não com a angústia aguda de uma decisão a tomar, mas com o tipo de clareza fria que chega quando todas as ilusões saem de campo ao mesmo tempo e o que resta é o contorno real das coisas. Havia escolhido Eduardo pelo que parecia ser. Havia deixado Henrique pelo que não conseguia ver. E agora, com a distância necessária para enxergar as duas situações com honestidade, a geometria de seus próprios erros estava visível de uma forma que não admitia mais evasão. Não havia o que fazer com essa visão, exceto carregá-la e talvez, algum dia, usá-la. O advogado de Renata se chamava Fábio Mendes, e ela o havia contratado originalmente para o divórcio com a confiança de quem delega uma tarefa que não quer examinar de perto. Agora, sentada do outro lado da mesa dele, num escritório no Paraíso, ela estava ali com uma intenção diferente e com uma pergunta que havia levado 3 semanas para conseguir formular em voz alta. Quero saber se há alguma base legal para reivindicar participação no patrimônio que o Henrique constituiu. Fábio a olhou com a expressão equilibrada de quem já ouviu esse pedido antes. O acordo de separação total de bens que você assinou. Eu sei o que assinei. Quero saber se há alguma brecha. Ele abriu a pasta com os documentos do divórcio que ela havia trazido consigo e passou alguns minutos relendo as cláusulas em silêncio.
Era um homem meticuloso, do tipo que não responde antes de ter certeza. Quando levantou os olhos, havia uma franqueza na expressão que ela reconheceu como a antessala de uma resposta ruim. Renata, o acordo que você assinou é um dos mais fechados que já vi neste tipo de caso. Você mesma requisitou a separação total. A redação foi feita pelo seu escritório anterior e ele assinou sem contestação. Não há brecha. Qualquer tentativa de contestação seria arquivada antes de chegar a uma audiência. Ela ouviu sem mudar a expressão. E se eu argumentar que o software foi desenvolvido durante o período de casamento? O desenvolvimento pode ter começado durante o casamento, mas a empresa e o contrato com o fundo de investimento foram constituídos após a data do divórcio. O ativo que gerou o valor está formalmente constituído depois da separação. Ele fez uma pausa. Além disso, para que houvesse qualquer argumento sobre contribuição ao patrimônio durante o casamento, você precisaria demonstrar que houve aporte financeiro ou trabalho conjunto no desenvolvimento do software. Você teria como demonstrar isso? O silêncio de Renata respondeu antes das palavras. Não, ela disse por fim. Então não há caminho jurídico viável. Ela agradeceu, pagou a consulta e saiu. A rua Vergueiro estava movimentada no final da tarde, com o barulho característico do horário de pico se instalando sobre a cidade. Ela caminhou até o ponto de metrô sem pressa, o peso da conversa se assentando com aquela peculiar leveza que às vezes acompanha a confirmação do que já se sabia. Havia tentado. A tentativa havia encontrado a consequência exata de uma escolha que ela própria havia feito, com convicção, com orgulho, com a certeza de estar protegendo o que era seu. O acordo de separação total havia sido sua ideia, sua exigência, seu instrumento. E havia funcionado exatamente como deveria, protegendo o que cada um havia construído, de forma limpa e irrevogável. Naquela semana, ela enviou outra mensagem para Henrique, desta vez mais direta. Posso te pedir um café? Só para conversar, sem agenda. A resposta chegou no dia seguinte, mais curta do que ela esperava. Pode. Me manda sua disponibilidade. Eles se encontraram numa quinta-feira à tarde, num café na Vila Madalena que Henrique havia sugerido, próximo ao coworking onde trabalhava, o que ela interpretou como um sinal de que ele não havia rearranjado sua agenda para o encontro. Quando chegou, ele já estava sentado com um copo de água e o celular virado para baixo sobre a mesa. Vestia uma camisa simples, sem a gravata ou o terno que ela havia, por razões que não soube explicar, meio que esperado. Era o mesmo Henrique, apenas mais presente de alguma forma, como se o espaço em torno dele tivesse se tornado mais definido. Obrigada por aceitar vir, ela disse sentando. Claro, veio o silêncio que costuma preceder conversas que não têm protocolo estabelecido. Ela pediu um café, ele esperou. Eu soube do Fluxor, ela começou. Li a matéria, e depois fui atrás de mais informações. Sim, quero ser honesta contigo. Prefiro isso. Ela respirou fundo. Eu errei na forma como fui embora, não no divórcio em si. Acho que nós dois sabíamos que não estava funcionando, mas na forma, nas coisas que disse, no que eu acreditei sobre você. Henrique ouvia sem interromper, com aquela atenção que ela havia, durante o casamento, confundido com passividade, e que agora reconhecia como outra coisa inteiramente, a atenção de alguém que ouve de verdade, porque não precisa preparar a resposta enquanto o outro fala. Eu acreditei que você estava desperdiçando tempo, que não havia nada real naquilo. Ela parou. E eu estava errada. Estava, ele disse simplesmente, sem crueldade, sem satisfação. Fui ao advogado, ela disse, e havia na voz algo que soava como um esforço deliberado de honestidade total. Queria saber se havia base legal para reivindicar algo. Henrique não demonstrou surpresa. Ela percebeu isso. Não há, ela continuou. E quando o Fábio me explicou por quê, percebi que o acordo que eu mesma exigi é o que me exclui completamente. Fui eu que quis a separação total. Sim. Você sabia que isso ia acontecer? Quando assinou? Ele pensou por um momento antes de responder.
Era uma pergunta que merecia honestidade e ele sabia disso. Sabia que o acordo me protegia. Não sabia exatamente o que viria depois, mas sabia que qualquer discussão naquele momento atrasaria algo que não podia ser atrasado. E sabia que você havia exigido os termos. Não era meu papel mudar o que você havia pedido. Ela assentiu devagar, processando. Você poderia ter me dito que havia algo sendo construído, que não era ilusão. Poderia, ele concordou. Mas você não estava fazendo perguntas que eu pudesse responder com honestidade sem que você ficasse por razões erradas. E eu não queria isso. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente falam do lugar certo. Sem agenda, sem performance, sem a pressão de um relacionamento que exige que as palavras produzam o resultado esperado. Ela terminou o café. Ele pediu a conta. Lá fora, uma chuva fina havia começado a cair sobre a Vila Madalena, molhando as calçadas com aquela suavidade típica das tardes paulistanas de outono. Por um momento, nenhum dos dois se moveu para sair. Apenas ficaram ali, com a chuva do lado de fora, e a conversa pousada entre eles, como algo que finalmente havia encontrado seu lugar. Quando saíram, a chuva havia intensificado levemente. Henrique tinha um guarda-chuva, ela não. Ele o abriu e o segurou entre os dois por um momento, não como gesto calculado, mas como reflexo natural. O tipo de coisa que 4 anos de convivência instala nos gestos antes que a cabeça pense. Ela percebeu o gesto. Ele também percebeu o que havia feito. Pode ficar com ele, ele disse, entregando. Moro perto. Ela aceitou. Ficaram na calçada por um momento, com a chuva ao redor e a rua da Vila Madalena cheia do movimento úmido do final de tarde. Henrique, ela disse. Ele esperou. Lamento, de verdade. Não as circunstâncias. Entendo que as circunstâncias produziram o que precisavam produzir, mas as palavras que usei, o que eu disse sobre você naquele dia. Ele olhou para ela por um momento. Havia na expressão dele algo que ela não soube nomear completamente. Não era perdão performático, não era frieza, não era a indiferença que temia encontrar. Era algo mais próximo de paz. A paz de quem já processou o que precisava processar e não carrega mais o peso que a outra pessoa ainda estava carregando. Eu ouço isso, ele disse, e não guardo nada. Ela assentiu. Havia lágrimas que ela segurou com o esforço de quem sabe que esse não era o momento para elas e que teria de encontrar outro espaço para o que estava sentindo. Ele percebeu o esforço e, por respeito a ele, não disse mais nada que pudesse desfazê-lo. Vai bem, ele disse por fim, e caminhou pela calçada molhada em direção ao coworking. Ela ficou parada por um momento, o guarda-chuva aberto sobre a cabeça, olhando a silhueta dele se afastar entre as pessoas que caminhavam apressadas sob a chuva. Havia algo definitivo naquela cena, não trágico, mas definitivo. O encerramento de um capítulo que havia permanecido tecnicamente aberto por tempo demais, por falta de coragem de ambos para ter a conversa que acabavam de ter. Agora estava encerrado. E, paradoxalmente, no encerramento, havia mais dignidade do que havia tido em qualquer momento do que veio antes. Ela virou na direção oposta e caminhou em direção ao metrô. A cidade estava molhada e barulhenta e completamente indiferente ao que havia acontecido naquele café. Mas ela carregava, debaixo do guarda-chuva emprestado, a estranha leveza de quem finalmente disse o que precisava dizer, e ouviu de volta uma verdade que não era reconfortante, mas era real. E o real, ela estava começando a aprender, vale sempre mais do que o confortável. 6 meses depois da assinatura do contrato com o Vértice Capital, a Fluxor Tecnologia tinha 12 colaboradores, 3 contratos de implementação ativos e um pipeline de negociações que Flávia Drummond, em uma reunião trimestral, descreveu como acima das projeções iniciais em velocidade e valor médio por contrato. Henrique ouviu a avaliação com o mesmo equilíbrio com que havia ouvido meses antes os números da proposta de investimento. Havia aprendido naquele período que o sucesso produz um ruído próprio, reuniões que se multiplicam, decisões que chegam com urgência,
pessoas que surgem de contextos que ele mal lembrava, com interesse repentinamente renovado. Era um ruído diferente do silêncio produtivo dos anos anteriores e exigia uma adaptação que ele ainda estava fazendo. O que havia mudado acima de tudo era a escala. O Fluxor havia sido construído para um segmento específico, mas a validação do mercado estava revelando que a lógica do produto se aplicava a segmentos adjacentes que ele ainda não havia mapeado. Havia conversas em andamento com empresas do setor farmacêutico e com uma rede varejista regional do Nordeste. Patrícia Alencar, da Bravo, havia se tornado não apenas cliente, mas uma espécie de embaixadora informal do produto, recomendando para outros diretores do setor, com a autoridade de quem havia acompanhado a implementação de perto. A vida pessoal havia encontrado um ritmo que ele reconhecia como seu. O estúdio em Pinheiros havia dado lugar a um apartamento maior, também em Pinheiros, não por ostentação, mas por necessidade prática. Havia noites em que precisava trabalhar tarde, e a distância entre onde dormia e onde trabalhava importava. O apartamento tinha uma varanda que dava para a mata da Água Funda e ele havia adquirido o hábito de tomar café ali pela manhã antes de abrir o laptop. Era o único ritual de pausa que permitia a si mesmo antes que o dia engrenasse. Débora havia visitado 2 vezes. Na segunda visita, trouxe o namorado e passou um fim de semana inteiro em São Paulo pela primeira vez em anos. Henrique os levou para jantar num restaurante na Liberdade que havia descoberto por acaso, sem reserva, sem fotografia, sem nenhuma necessidade de documentar o momento. Débora havia notado isso e comentado depois por mensagem. Você mudou. Para melhor. Você tá mais você. Ele havia guardado essa mensagem. Havia também, naquele período, uma mudança mais difícil de nomear. Algo interno que o processo dos últimos meses havia operado com a lentidão e a permanência das transformações que realmente ficam. Ele havia construído o Fluxor convencido de que era bom o suficiente para fazer o que pretendia. Mas havia uma diferença entre essa convicção intelectual e a experiência concreta de ver o produto funcionando em operações reais, resolvendo problemas reais para pessoas que não tinham nenhuma obrigação de aprovar o que ele havia feito. Cláudio, o gerente de operações de Ribeirão Preto, havia mandado uma mensagem 3 semanas após a implementação completa. Era uma mensagem longa para os padrões de Cláudio, que era homem de poucas palavras. Dizia essencialmente que o sistema havia funcionado melhor do que ele havia esperado, que a equipe havia se adaptado com uma facilidade que o surpreendera e que havia algo pensado para quem trabalha de verdade, não para quem apresenta slide. Henrique havia relido aquela mensagem umas 4 vezes. Era o tipo de validação que não tinha preço de mercado. A conversa com Renata na Vila Madalena havia ficado com ele de uma forma diferente do que ele esperava. Não com nostalgia. A nostalgia pressupõe desejo de retorno, e ele não tinha isso. Havia ficado com a clareza de que havia sido visto finalmente com precisão por alguém que havia se recusado a vê-lo durante anos. Havia algo reparador nessa clareza, mesmo que ela chegasse tarde demais para mudar qualquer coisa. O passado não se alterava com revisão, mas a revisão, quando honesta, tinha um valor próprio. Ele havia pensado nos dias que se seguiram àquele café no que havia dito a ela, que não queria que ela ficasse por razões erradas. Era uma frase que havia saído com naturalidade e que, examinada depois, revelava algo sobre como ele compreendia relacionamentos. Havia uma diferença fundamental, que ele havia aprendido à custa de anos, entre ser escolhido pelo que se é e ser escolhido pelo que se tem. A primeira forma de escolha sustenta algo real. A segunda é uma aposta nos números, e números mudam. Renata havia voltado a São Paulo. Ela nunca havia saído, mas havia voltado no sentido de reconstruir de novo uma vida sobre fundações mais honestas. Ele sabia disso por Rodrigo, que continuava operando como canal involuntário de informação. Soube que ela havia encerrado o relacionamento com Eduardo, que havia mudado de apartamento, que havia voltado a investir no próprio trabalho com uma seriedade que, segundo Rodrigo, havia mudado visivelmente o tom com que ela falava sobre o que fazia.
Henrique não sentiu prazer com isso, nem pena. Sentiu, talvez, o reconhecimento neutro de que as pessoas são capazes de aprender quando as circunstâncias as colocam diante do suficiente. Numa tarde de sexta-feira, quando o escritório já havia esvaziado e ele ficara para terminar um relatório, Gustavo bateu na porta aberta da sala. "Você vai embora logo?" "Mais uma hora." Gustavo entrou, se apoiou na moldura da porta com o jeito de quem tem algo para dizer, mas ainda está decidindo, se diz. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Você sabia desde o começo que ia dar certo?" "O Fluxor." Henrique pensou por um momento. Sabia que o produto era bom. Não sabia se o mercado ia concordar no tempo que eu precisava. E se não tivesse concordado? Ele girou a cadeira levemente, considerando a pergunta com a seriedade que ela merecia. Teria continuado até encontrar o ajuste certo, ou teria encontrado uma razão técnica suficiente para parar, mas não teria parado por cansaço ou por pressão externa. Gustavo assentiu devagar, como quem está guardando uma resposta para uso futuro. "É isso", disse, e saiu. Henrique voltou ao relatório. Do lado de fora, São Paulo se preparava para a sexta-feira noturna. O trânsito se intensificando, as luzes dos escritórios se apagando andares abaixo, a cidade mudando de frequência com a pontualidade de um mecanismo que não precisa de instrução para funcionar. Havia algo que ele havia aprendido nesses meses que era difícil de articular, mas que sentia com precisão. O resultado que as pessoas veem é sempre a superfície de um processo que não viram. A empresa, o contrato, os números, tudo isso era real e concreto. Mas era a última camada de algo construído muito antes, em silêncio, em noites que ninguém havia testemunhado, em dias em que a única razão para continuar era a convicção de que o que estava sendo feito tinha substância suficiente para chegar até ali. Quem abandona o processo dificilmente tem direito ao resultado, mas quem fica, quem permanece presente, honesto com o trabalho, honesto consigo mesmo, descobre eventualmente que o processo foi o que mais importou. O relatório estava pronto às 19h40. Ele fechou o laptop, apagou as luzes e saiu. A cidade estava esperando lá fora, como sempre, e ele tinha a rara sensação de estar exatamente onde precisava estar. A noite de sexta estava amena, com aquele vento de começo de outono que São Paulo às vezes oferece como compensação pelas semanas de calor e poluição. Henrique caminhou os 6 quarteirões até o apartamento sem pressa, com os fones no ouvido e a playlist instrumental que usava quando queria pensar sem pensar, aquele estado de processamento passivo onde as coisas encontram seus lugares sem que se force a arrumação. Pensou em Débora, pensou em Cláudio e no e-mail longo que havia chegado de Ribeirão Preto. Pensou na conversa com Renata debaixo da chuva na Vila Madalena e na forma como ela havia entregado de volta o guarda-chuva emprestado por mensagem, havia deixado na portaria do coworking no dia seguinte, com um bilhete manuscrito de 3 palavras que dizia apenas: "Obrigada, cuide-se." Havia guardado o bilhete, não por sentimentalismo, mas porque havia algo nele, na letra ligeiramente irregular de quem escreve à mão com menos frequência do que deveria, nas 3 palavras que diziam exatamente o necessário e nada além, que lhe parecia um encerramento digno, o tipo de encerramento que a vida raramente oferece com aquela precisão. Chegou ao apartamento, foi à varanda e ficou em pé olhando para a mata escura da água funda. As árvores eram visíveis apenas como massas negras contra o céu laranja da cidade, mas havia uma presença nelas que ele havia aprendido a apreciar. Algo que permanecia, independente do que acontecia na cidade ao redor. Havia um livro na mesa que havia começado e não terminado. Havia um jantar para organizar com Gustavo e Marina na semana seguinte. Uma espécie de comemoração informal pelos 6 meses de empresa. Havia amanhã o sábado inteiro para fazer o que quisesse, sem reunião, sem urgência, sem nenhuma obrigação de transformar o tempo em produção. Ele ficou na varanda por mais alguns minutos, com o vento suave e a cidade ao fundo, e sentiu, não como pensamento, mas como estado físico, que havia chegado a algum lugar.
Não ao destino final, que provavelmente não existe, mas a um ponto de solidez, a partir do qual o que viesse a seguir seria construído sobre fundação real. E isso, descobrira, era suficiente para uma noite de sexta-feira em São Paulo. Um ano depois da assinatura do contrato com o Vértice Capital, a Fluxor Tecnologia foi citada numa publicação especializada em inovação logística como uma das 10 empresas brasileiras de tecnologia B2B com maior crescimento no segmento de médias empresas. A matéria era de meia página, com um gráfico de linha ascendente e uma citação de Flávia Drummond sobre a solidez do produto. Henrique leu no celular enquanto esperava o café passar, de pé na cozinha do apartamento em Pinheiros, e depois pousou o celular e foi buscar a xícara. A empresa tinha 23 colaboradores. Havia escritório próprio no Itaim, um andar inteiro de um prédio que ele havia alugado com a mesma objetividade com que tomava qualquer outra decisão operacional. Era o espaço necessário, pelo preço adequado, no lugar certo. Não havia frivolidade na escolha, mas também não havia modéstia performática. Era simplesmente o que fazia sentido. Gustavo havia sido promovido a CTO. Marina havia crescido dentro do time de desenvolvimento com uma velocidade que confirmava o que Henrique havia intuído desde o início. Patrícia Alencar, da Bravo Logística, havia aceito um convite informal para integrar um conselho consultivo. O primeiro que a empresa havia formado, composto por 3 profissionais do setor com décadas de experiência real. Flávia Drummond participava das reuniões trimestrais com a objetividade que havia sido a marca dela desde o primeiro contato. Era uma estrutura que havia crescido de forma orgânica, sem salto forçado, sem a inflação artificial de equipe e título que ele havia observado em outras startups e que invariavelmente produzia problemas antes de produzir resultados. Cada pessoa havia chegado quando havia necessidade real, com a competência necessária, e havia encontrado um ambiente que valorizava trabalho concreto acima de presença ruidosa. Havia naquele aniversário de 1 ano, uma coisa pequena que Henrique fez sem anunciar para ninguém. Abriu a gaveta, onde guardava o caderno de capa dura, com o diagrama inicial do Fluxor, na primeira página, feito a caneta com círculos e setas e letra pequena que mal cabia nas linhas. Olhou para a página por alguns minutos, depois fechou o caderno e o guardou de volta. Havia pensado em enquadrá-lo. Havia descartado a ideia pela mesma razão que descartava qualquer gesto cujo propósito principal fosse a narrativa sobre si mesmo. O caderno não precisava ser símbolo. Já era o que era, o começo de algo que havia se tornado real, porque havia sido tratado com seriedade desde antes que houvesse qualquer razão externa para fazê-lo. Débora ligou naquela tarde, como na maioria das quartas-feiras. O horário havia migrado naturalmente para as quintas ao longo dos meses, mas a frequência havia se mantido. Conversaram por meia hora sobre coisas que não tinham a ver com empresa nenhuma, sobre o livro que ela estava lendo, sobre uma viagem que ele havia finalmente marcado para o fim do ano, a primeira em mais de 3 anos, para a Chapada dos Veadeiros, sem laptop, sem servidor de plantão, sem nada que exigisse conexão. "Você vai conseguir ficar 10 dias sem trabalhar?" ela perguntou, com o ceticismo afetivo de quem conhece bem a pessoa. "Vou tentar." "Isso é progresso", ela disse, e riu. Era progresso. Era o tipo de progresso que não aparece em gráfico nenhum, mas que importa da forma que importam as coisas que transformam, não o que se tem, mas quem se é. Naquela noite, antes de dormir, Henrique pensou em algo que raramente conseguia articular com precisão, mas que sentia com clareza. Havia uma diferença entre construir algo para provar um ponto e construir algo porque acredita no que está fazendo. A primeira motivação é frágil, depende do reconhecimento externo para se sustentar, e quando esse reconhecimento não chega, desmorona. A segunda é robusta da mesma forma que são robustas as estruturas que têm fundação real. Não porque resistem a tudo, mas porque quando cedem, cedem de forma que pode ser reparada. Ele havia construído o Fluxor porque acreditava nele, não apesar da falta de reconhecimento externo, mas de forma completamente independente dela. E talvez fosse exatamente isso que havia permitido que o trabalho chegasse até onde chegou.
A ausência da necessidade de validação prematura havia criado o espaço para que a coisa crescesse em seu próprio tempo, na direção certa, sem a deformação que a pressão por visibilidade costuma causar nas coisas que ainda estão se formando. Quem abandona o processo dificilmente tem direito ao resultado. Mas quem permanece, com honestidade, com seriedade, com a disposição de atravessar o tempo invisível sem atalho, descobre que o resultado, quando vem, carrega consigo algo que nenhuma outra trajetória poderia ter produzido: a certeza silenciosa de que foi construído do jeito certo. Fim da história. Se essa história tocou algo em você, a persistência de Henrique, o peso das escolhas de Renata, a longa travessia entre o começo silencioso e o resultado que ninguém viu ser construído, então você já sabe que histórias como essa têm um poder que vai além do entretenimento. Elas nos fazem parar, olhar para o próprio processo e perguntar: estou construindo sobre fundação real? Aqui no canal, é exatamente isso que fazemos toda semana. Histórias que não deixam fácil, que exigem que você fique até o final, que revelam algo verdadeiro sobre como as escolhas que fazemos hoje moldam o que encontramos amanhã. Se ainda não se inscreveu, este é o momento. O botão está ali, e custa 1 segundo que pode trazer semanas de histórias como esta. Deixa o seu like se o Henrique merecia mais crédito do que recebeu e conta nos comentários. Você teria assinado aquele acordo sem dizer nada? A gente lê tudo. Até a próxima história.